Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, neste dia de 9 de julho de 2024. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Desembargador Expedito Ferreira. Aprovo, Serviço. Desembargador Cornélio Alves. Também aprovo. Doutor Eduardo Pinheiro. Aprovado. Expediente. Na ordem administrativa, a presidência informa que os processos da relatoria e vinculados ao desembargador Dilermando Mota não serão julgados nesta sessão, em razão do mesmo se encontrar em período de férias ou folga compensatória até o dia 12 de julho, conforme deferido pelo plenário deste tribunal. Há processos pendentes para os quais estão convocados o desembargador João Rebouças e o doutor Eduardo Pinheiro, que já se encontra fisicamente nesta Câmara, aguardando a presença do desembargador João Rebouças, doutor Eduardo, para que nós possamos julgar o processo imediatamente, prioritariamente. Na ordem de julgamentos, a preferência será esse processo será pelos advogados fisicamente presentes, na sequência dos advogados presentes na sala virtual. De mesa. Esse processo 11, não houve tempo de informar, mas ele não poderá ser julgado hoje porque eu estou retirando de mesa para reexame de alguns aspectos que ainda geram alguma controvérsia para que eu possa externar o meu voto. Então, os colegas também ficam avisados que o voto será retirado para reexame, bem como o 12. O 11 e o 12? O 11 e o 12. Vamos iniciar, vai ver? Não vai ter jeito aí na pauta. Então, vamos iniciar pelo desembargador Cornélio com o doutor José Arnaldo Lázaro, o 56. Desembargador Cornélio, 56. Excelência, É extensão, né? Esse processo depende da presença do João Rebouças. Já ligou para o gabinete? João Rebouças. E aí? João Rebouças, só tem 4. Eu vou saber. Então, um pouco mais, doutor, por favor. O 40, desembargador Dilermando, não pode ser julgado. José Soares Miranda. Doutor José Soares Miranda. O 03, José Evandro Zaranza, da minha relatoria. Doutor Zaranza, seja bem-vindo. Vossa Excelência, fala, pô. Doutor Zaranza, quais são os pontos controversos? Porque há um provimento parcial. Sim, senhor. Pode ser que atenda ao pedido de Vossa Excelência ou... Por isso que eu estou pedindo... Nos mesmos termos do... Não, provimento parcial. Eu não sei quais são os pontos controversos que Vossa Excelência traz, se estão sendo atendidos. O ponto controvertido é exatamente quanto ao seguro-garantia. Isso aí está se concedendo. Então, perfeito, Excelência. A unanimidade.
Ok? Obrigado. 48, relatoria do desembargador Cornélio, doutor Bruno Macedo Dantas. Aí, doutor Bruno, seja bem-vindo. Presidente, eu acho que a presença do desembargador recurso. Ah, sim, porque eu fui minha inspeção nesse processo. O 05, doutora Rossana Dali da Fonseca. Vamos. Não, mas vamos deixar, vamos permitir ela que eu vou de acordo com em razão da defesa oral, eu posso rever. Pois não, doutora Rossana? Bom dia, presidente. Bom dia, senhores desembargadores. Cornélio. Pois não. Membro do Ministério Público, servidores, colegas advogados aqui presentes, bom dia a todos e todas. Senhores, essa apelante mora... Esse caso é muito simples. Essa apelante mora nesse imóvel há mais de 40 anos. Nesse imóvel ela criou seus filhos, nesse imóvel ela teve toda a sua vida, mais de 40 anos de vida nesse imóvel. Recentemente, nós ajuizamos uma ação de uso capião com base no dispositivo do Código Civil 1238, que trata do uso capião extraordinário, pelo qual basta que você comprove que você mora no imóvel, que você possui a posse do imóvel há pelo menos 15 anos. Esse prazo diminui, inclusive, para 10 anos, desde que você comprove que você mantinha aquele imóvel como seu, inclusive que você ali fazia reformas no imóvel. Não houve nem sequer necessidade de comprovar isso, porque há a comprovação de que a autora, a apelante, reside nesse imóvel há mais de 40 anos. Ocorre que, ao julgar o processo, a magistrada, na origem, entendeu por fundamentar a sentença no 1240. O artigo 1240 trata do uso capião familiar. O uso capião familiar atribui como requisito à sua concessão a comprovação de que você more no imóvel sozinho há pelo menos 2 anos. A documentação que está nos autos demonstra que a autora apelante reside no imóvel há mais de 40 anos. Portanto, todos os demais requisitos, ao menos na minha opinião, são desnecessários. Porém, é importante esclarecer que, ao julgar, o primeiro grau fez uma pesquisa e encontrou que esse imóvel, eu esqueci de dizer aos senhores, um fato importante, ele é de propriedade do sogro e da sogra da apelante. Em 2013, o sogro faleceu. A apelante continua viva até hoje. E o imóvel continua em nome da apelante. Continua em nome da sogra. O imóvel continua em nome da sogra, que continua viva até hoje. Na ação, tanto a sogra quanto os filhos dela expediram declarações de que concordam com a transmissão da propriedade para a apelante. Esses documentos estão nos autos. É importante ainda esclarecer para Vossas Excelências que uma das coisas que o juiz de primeiro grau encontrou ao proferir a sentença é que viu que o marido da apelante já tinha se separado dela e havia uma ação proposta pela atual companheira dele, em que ela tenta comprovar a união estável. Ela tenta comprovar a união estável desde 2017. Ora, se o julgado do primeiro grau foi com base no 1240, que exige 2 anos para que você tenha acesso à propriedade do imóvel, e se esse julgamento se deu com base numa outra ação encontrada pela magistrada, em que a atual companheira do ex-marido dela
tenta comprovar que vive com ele desde 2017, significa que pelo menos ela mora nesse imóvel sozinha há 7 anos. Um outro fator é que, desculpem, em 2014, mais ou menos, o marido da apelante saiu de casa e faleceu recentemente, há 1 ou 2 anos. E há, de fato, um inventário. Existe um inventário, porém, esse imóvel não consta dentre os bens do inventário, exatamente porque o imóvel não está em nome do de cujos. O imóvel está em nome do pai dele, da mãe dele, sogro e sogra da apelante. Por fim, excelências, assim, ao nosso ver, não há razão para que tenha havido a improcedência do pedido de uso capião, porque o requisito que fundamentou o pedido, qual seja o prazo de 15 anos para a concessão da propriedade por meio do uso capião extraordinário, está nos autos, devidamente comprovado nos autos. Ainda que a magistrada entendesse que deveria ou não julgar o feito com base no 1240, que trata do uso capião familiar, as provas que ela mesma carreou nos autos demonstram que a autora mora sozinha no imóvel há pelo menos 7 anos. Também não haveria motivo para que não houvesse o provimento do pedido. Mas aí há um fato que talvez eu devesse ter tratado antes, mas que é importante trazer ao conhecimento de Vossas Excelências, é que, mesmo que ela entendesse por julgar com base em todas essas provas em que foram colhidos pelo próprio juízo, não poderia ter havido o julgamento contrário ao pedido da autora, sem que tivesse sido dada a oportunidade à autora apelante para que ela se manifestasse sobre esses fatos e provas colhidos pelo próprio juízo, para que o juízo formasse o seu convencimento, sob pena de ofensa ao princípio da não surpresa. A apelante não teve oportunidade de se manifestar sobre as questões levantadas e vistas pelo juízo, quais tenham sido a existência dessa ação proposta pela atual companheira do falecido marido da apelante, em que ela diria, olha, excelência, ela está dizendo aqui que desde 2017, ou seja, se Vossa Excelência está considerando o requisito de 2 anos, a própria ação já demonstra que ele morava desde 2017 com a atual companheira, que tenta provar a união estável. Uma outra coisa, se Vossa Excelência está entendendo que esse imóvel deveria estar no patrimônio do inventário, não há razão para isso, porque o imóvel é de propriedade do sogro e da sogra. A sogra viva tem 50% do imóvel, os demais herdeiros, irmãos do falecido juntos, têm quase 90% da propriedade do imóvel e todos eles declararam que concordam com a transmissão da propriedade. Por isso, o pedido é que Vossas Excelências enfrentem o mérito e já defiram o pedido feito lá na origem para concessão do uso capião, concessão da propriedade através do uso capião. Se esse não for o entendimento de Vossas Excelências, que anulem a sentença para que os autos voltem à origem e a apelante autora possa se manifestar sobre essas questões que foram encontradas pelo juízo, sobre as quais ela não teve oportunidade de se manifestar. Muito obrigada. Suspender o julgamento para examinar esse aspecto último, bem como a questão da detenção em nome do espólio, que é o que está posto na sentença. Mas essa situação última merece uma reflexão. Portanto, fica a decisão para a próxima sessão, doutora. Obrigada, presidente. Bom dia. Na sequência, nós temos o doutor 7, doutor Anesiano Ramos. Vossa Excelência recorreu para aumentar o valor da multa, não é? Foi R$20 mil. Isso mesmo, Excelência. E os lucros cessantes e danos morais? Pois não. A princípio, sem ainda ouvi-lo, nós estamos mantendo a sentença. Mas Vossa Excelência poderá nos convencer
de modificar aí a decisão. Pois não. Bom dia. Mas se conformasse, Eu não tinha vindo para cá. sem dúvida. Mas poderia ter diminuído também, porque há apelo do outro lado. Inicialmente, essa era a posição. Deus ajude que não. Fica à vontade. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Cláudio Santos, eminentes desembargadores que compõem esta primeira Câmara Cível, a qual eu pouco venho, mas é uma satisfação em ver vossas excelências, a nossa representante do Ministério Público, os serventuários da Justiça e os colegas que aqui estão no seu labor desta manhã de 9 de julho de 2024. Nós estamos a tratar de um fato que aconteceu no mês de julho de 2018, portanto, há 6 anos. No final do mês de julho, mais precisamente dia 30 de julho, quando jovens saíam da festa de Santana de Caicó no automóvel da mãe. Vinham trafegando com destino a Natal, Caicó Natal, e sem o cuidado, eis que o veículo era conduzido por um menor, desembargador Expedito. Um menor dirigiu o veículo sem habilitação, portanto, bateu num cidadão de Jardim do Seridó, pedreiro, pobre, que saía daqueles rincões seridoenses para vir para Natal trabalhar como pedreiro na edificação de imóveis e com isso ganhar o pão de sustentar a si e sua família. Em razão desse alborroamento, ele sofreu lesões gravíssimas, o qual precisou passar 26 dias internado no Valfredo Gurgel, sofrendo. A esposa teve que deixar o trabalho nas oficinas de costura, onde trabalhava, e, portanto, também ficar sem renda para vir de Jardim cuidar do esposo aqui no Valfredo. Essa família, em razão dessa irresponsabilidade desses jovens, que ainda talvez viessem de ressaca da festa de Santana, passaram a viver momentos de terror. Terror, em razão da irresponsabilidade de jovens que vinham num veículo Compass, no seu conforto. Aí eu pergunto, quanto vale a paz? Quanto vale a saúde de um cidadão? Quanto vale as dores de se passar só no Valfredo 26 dias internados? Quanto vale a frustração de saber que você sofreu as piores dores só no hospital, fora os 30 e poucos dias que precisou ficar em casa, internado, sem também poder trabalhar, porque o pedreiro trabalha com suas mãos, com sua força. Ele não conseguia sequer segurar a colher de pedreiro quando saiu do hospital. É daí, excelência, que nós não temos como concordar com 20 mil reais. 20 mil reais de dano moral. O salário mínimo em 2018 é bem diferente do salário mínimo de 2024. A inflação era outra, o poder de compra é diverso. O juízo de piso cometeu o lapso de não conceder os lucros cessantes relativos aos 65 dias que ele ficou sem trabalhar. Só deu, acho que 20 e poucos dias, não deu os 65 dias que ficou sem trabalhar. E olha que nós não estamos nem requerendo o salário da esposa que perdeu o trabalho das oficinas de costura para vir para o Valfredo cuidar do marido. O juízo de piso, e aí nós queremos essa adequação. Lá ele já reconheceu, mas não fez a justiça no peso correto, na adequação a qual nós buscamos aqui, neste Palácio de Justiça. Que se aumente esses valores e se conceda também o dano material para que os requeridos, a mãe e um dos jovens, possam custear a despesa da moto. Era o transporte que ele tinha para vir do interior para Natal. Foi danificado também, gastou à época 6 mil e poucos reais, os orçamentos comprovados nos autos, para que vossas excelências também adequem esse valor. Enfim, eu vim na manhã de hoje pedir essa adequação por ser um sentido mais claro e cristalino como esse sol que ilumina a frente desse tribunal. De ajustar esses valores, onde nós pedíamos inicialmente 50 mil reais, o juízo deu 20. Nós pedíamos lucros cessantes de 65 dias
de trabalho que ele não conseguiu e desempenhar. O juízo deu poucos valores. Nós gostaríamos, nós precisamos, na verdade ele precisa, eu sou apenas a voz dele, que a moto seja consertada, ou que as dívidas das quais foi gerada com o conserto do veículo também sejam adimplidos. O juízo deu R$ 45 apenas de remédio. Então, sem maiores delongas, eu gostaria sim que a justiça fosse empregada, aplicada, feita, porque justiça não se pede, justiça se requer. É por isso que nós insistimos e requeremos que Vossas Excelências analisem e avaliem esses dias que ele ficou internado, sofrendo, esse valor que se tornou ínfimo diante dos 6 anos de uma condenação de alguém que só queria trabalhar para ganhar o sustento de alimentar a sua família, quando irresponsáveis, depois de uma festa, transformou a vida deles em pesadelo. Eu devolvo a Vossas Excelências a palavra e muito obrigado. A sentença está sendo mantida nos termos em que é exarada, inclusive quanto aos danos materiais que precisam ser comprovados e lucro cessante da mesma forma. A unanimidade da Câmara. E parabenizar o conterrâneo, amigo e competente advogado, doutor Anesiano. Na sequência, o doutor Tássio Márcios, o 10 da minha relatoria. Pois não, doutor. Vossa Excelência fala por Pela apelante, Patrícia. Patrícia Cadidia Nunes. Correto. Pois não, doutor. Bom dia, excelências. Saúdo a todos em nome do presidente da sessão. A recorrente, excelências, nesse caso, ela trata-se de um procedimento estético, né, em que os fins esperados eles não foram alcançados, né. A recorrente, ela possuía um nariz levemente torto para a direita e adunco, e se submeteu a um procedimento cirúrgico estético denominado de rinoplastia para desentortar e afilar o nariz. Ocorre que o procedimento cirúrgico realizado, excelências, com os recorridos, ao invés de reparar esteticamente os defeitos do nariz, ele acabou por acentuar ainda mais, né, os defeitos pré-existentes e ocasionou o surgimento de outros defeitos no nariz da recorrente. Para essa conclusão, desembargador Cláudio Santos, basta nós verificarmos as fotos que estão anexas ao caderno processual, nas quais se vê que o nariz da autora ele ficou ainda mais torto, passou a ser grosso com a aparência de inchado e cresceu um caroço bem no centro do nariz, denominado de bico de papagaio. Ou seja, nem de longe, desembargador Cornélio, o resultado esperado dessa cirurgia plástica, ele foi obtido, mas muito mais grave. Piorou a situação estética da recorrente. Inicialmente, o médico recorrido, ele afirmou que o inchaço ele era decorrente do procedimento cirúrgico, que era normal, que iria desentortar com o tempo, atribuiu isso aos efeitos do pós-cirúrgico. Mas, não obstante, ainda que a recorrente ela aguardasse pacientemente esse resultado, inclusive tomando diversos medicamentos para isso, os defeitos eles persistiram. A respeitável sentença, então, proferida pelo magistrado à frente do Grupo de Apoio às Metas do CNJ, com todo respeito ao pensar diferente, desembargador Expedito, ele julgou improcedente os pedidos autorais em descompasso com uma jurisprudência que já é assente não só nesse Tribunal de Justiça, como também no Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a cirurgia estética é uma obrigação de resultado. Então, o contratado ele se compromete a alcançar um resultado específico que constitui o cerne da própria obrigação. A conclusão do juízo sentenciante pautou-se unicamente no fato de que não teria ocorrido qualquer erro médico decorrente da imprudência, imperícia ou negligência.
Ocorre, excelências, que, como se sabe, a lição comezinha, em se tratando de obrigação de resultado, o Colégio Superior Tribunal de Justiça há muito já sedimentou o entendimento de que a obrigação assumida pelo médico em hipóteses em que realiza cirurgia plástica para fins estéticos é de resultado e não de meio. Logo, se não é alcançado o resultado específico, há uma inexecução da própria obrigação e mais. Preleciona o STJ que o uso da técnica adequada na cirurgia estética ela não é suficiente para isentar o médico da culpa pelo não cumprimento de sua obrigação. E esse é o entendimento do RESP número 1.395.254, de relatoria da ministra Nancy Andrighi. Ou seja, ainda que fosse o caso de não restar demonstrado, no caso em apreço, qualquer erro médico, não há como afastar o dever de indenizar, porque há uma causalidade evidente entre a conduta médica e os resultados que foram insatisfatórios dessa cirurgia. Esse também é um entendimento já manifestado em diversos precedentes desta primeira Câmara, em casos idênticos, e aqui eu peço licença só para destacar duas breves emendas neste mesmo sentido. A primeira delas, de lavra do desembargador Cornélio, nos autos do processo 083-1730, dígito 69/2018, que restou assim emendada. Direito processual civil, civil e consumidor, apelações cíveis, ação ordinária de danos morais e materiais, sentença de procedência parcial do pedido autoral, cirurgia plástica, obrigação de resultado, dano moral configurado, dever de indenizar, majoração do quantum que se impõe, necessidade de observar razoabilidade e proporcionalidade. E aí esta Câmara Civil, a unanimidade de votos, elevou a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000, num caso muito semelhante ao presente. A segunda emenda é de relatoria do desembargador de Lermando, que ficou assim resumida. Civil e processual civil, ação de responsabilidade civil por danos morais e materiais, cirurgia plástica e estética, obrigação de resultado, culpa presumida, resultado insatisfatório, danos morais e estéticos, abalo psicológico ante as sequelas decorrentes do procedimento que restou afastado do resultado esperado quando da contratação da cirurgia plástica, falha do serviço prestado, nexo causal e danos sofridos evidenciados no acervo probatório acostado aos autos, dever de indenizar que se impõe, quanto ao indenizatório que não comporta redução. E neste caso, aí a Corte manteve também a unanimidade de votos a indenização fixada no patamar de R$ 50.000. Por fim, excelências, já me encaminhando para o final, é de se registrar que, acerca do caráter estético dessa cirurgia em específico, narrada nos autos, o perito pôs no laudo pericial, acostado aos autos, que após o procedimento, com relação às queixas estéticas, permaneceu um, abre aspas, desvio do septo nasal, fecha aspas, e uma laterorrhenia ainda mais evidente, que nada mais é do que o nariz torto, além de persistir, abre aspas novamente, desvio lateral e a ondulação, bico de papagaio, fecha aspas. Com relação às queixas funcionais, também narrou a existência de uma obstrução respiratória após a intervenção discutida, além de, abre aspas, desvio da pirâmide nasal e calo ósseo cicatricial, apesar do procedimento realizado, fecha aspas. Portanto, desembargador Cláudio Santos, as provas dos autos elas são aptas a comprovar que a obrigação de resultado ela não foi minimamente atingida, acarretando uma piora do quadro estético da autora, o que é corroborado pelas imperfeições, pelos danos estéticos persistentes que se revelam nas inúmeras fotografias e nos documentos médicos que foram acostados aos autos. Portanto, patente esse insucesso do procedimento estético, excelências, tendo sido o resultado cirúrgico totalmente insatisfatório, diferente daquele que foi prometido pelo cirurgião plástico, é de rigor que esta Corte reforme a sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, tanto de danos materiais suportados, como de danos materiais e, sobretudo, de danos estéticos que vêm sendo suportados pela recorrente. Obrigado, excelência. Esse processo está se mantendo a sentença, porque, embora se trate realmente de um contrato de resultado estético, houve, no entendimento do
magistrado de primeiro grau, houve uma melhoria, embora não tenha ficado dentro da melhor expectativa da paciente, que é difícil mensurar. Portanto, a Câmara está mantendo essa decisão, doutor. Parabéns, de qualquer maneira, pela defesa de Vossa Excelência. Nós ficamos, portanto... Sim. Nós ficamos, portanto, com os advogados presentes, doutor Bruno, doutor José Eduardo também, para aguardar a presença do doutor João Rebouças, que eu acredito até que, como a sessão demora normalmente até meio-dia, ele deve estar nessa expectativa de vir qualquer hora, embora o doutor Eduardo já esteja aqui. E não está. Peço alguém do gabinete para ligar. Não só a mensagem. Para que a gente possa trazê-lo aqui. Enquanto isso, embargador Dilermando, nós vamos voltar para a sala virtual para enfrentar aqui o que for possível enfrentar. O 1 da minha relatoria não cabe sustentação oral, doutor Carlos Kelso está escrito. O 2... Não, o 2 está em mesa. Doutora Flávia da Câmara Sabino Pinheiro. Não presente. Doutor Evandro, o terceiro. Já foi. O 4, doutor Deison Santos de Oliveira Rodrigues. Bom dia, Excelência. Consegue me ouvir? Eu vou estar Esse 4 tá em mesa, substituindo Carlos? o Dr. Deison. Bom dia. Consegue me ouvir? A senhora fala em nome de quem? Da Unimed. Ela é agravada. Como é o nome da senhora? Jadgava. A agravante, a senhora Maria Joyce Cainara, não é? Isso. Doutora. Como é- Isso. O processo está sendo julgado pela... Hein? Negando provimento ao recurso, doutora. Ok? Então, eu falo pela parte agravada. Como é o nome da senhora? É OAB? É preciso que a senhora se identifique. É Jadgava, OABPE 55452. Está mantendo a decisão, doutora. Vossa Excelência quer fazer a defesa mesmo assim? Tudo bem, então. Eu vou retirar, então, o pedido. Ok. O 5 já foi, doutora Rossana, Dalida Fonseca. O 6 está com ficha para o desembargador Dilermando, embora estejam inscritos o doutor Rafael de Almeida, Araújo, Racide de Góes Pires e Carlos César Duarte. Já foi feita a sustentação. O desembargador Dilermando só volta depois do dia 12. Ok, Excelência. Bom dia. O doutor Rachid aqui falando. Poderia me confirmar, eu teria outro processo sob relatoria de Vossa Excelência, é o de número 12. Então, esse aqui, o 6... 12 vai ser retirado. Está Vai ser retirado de retirado. mesa. Não vai ser julgado. E esse 6 também. O 6 o pedido de vista do desembargador Dilermando não pode ser julgado porque ele não está presente. Perfeito. Então, agradeço a Vossa Excelência a atenção dispensada. Bom dia. Bom dia. O 8, doutor Cristiano Barros. O 9, doutora Mariana Bezerra de Araújo. O 10 foi julgado.
O 11 também não mesa. O 12 também não mesa. O 13, esse Luiz Marcelo Cavalcante de Souza, Estado do Rio Grande do Norte. Esse processo houve um pedido de adiamento do doutor José Marcelo, porque ele está hoje em uma outra ocupação pela Procuradoria e nós estamos deixando para a próxima sessão. 14, N. Ange Soledade Bittencourt, não presente. O 15 também, doutora N. Ange, também. O 16, doutor Marlos César Rocha Xavier. Presente. Presente. Pois não, doutor? Qual é o ponto controverso, doutor? Excelentíssimo senhor desembargador, o ponto controverso que tem nessa questão desse divórcio foi essa separação dessas vacas, né? E a não oitiva das testemunhas, porque estavam no escritório e tinha no mandato para que elas comparecessem de forma presencial. Essa realmente é a controvérsia, né? Doutor... Isso aí causou prejuízo ao meu cliente, porque, assim, doutor... diante de todos os locais, mesmo com a determinação, sempre doutor Marlos, nós estamos aqui, não sei se vai atender ao que Vossa Excelência tem como expectativa. A gente está incluindo aqui no acervo partilhável a despesa com a manutenção de 9 vacas leiteiras e 20 galinhas poedeiras, a ser apurada em sede de liquidação, mantendo a sentença nos demais termos. Há alguma outra questão que você... Eu não entendi, doutor. Está mantendo o quê? Vou repetir. As despesas para serem partilhadas com a manutenção de 9 vacas leiteiras e 20 galinhas poedeiras. Há algo a mais? Entendi. No caso, vai permanecer a sentença, mais o pleito das despesas que foram gastas por ele serão apurados na sentença de liquidação para dividir com a pelada, né? Sim? Exatamente. Não, doutor, com relação a essa... eu me dou por satisfeito. Não. Ótimo. Bom dia para Vossa Excelência. Agradeço a compreensão. Bom dia, eu queria saudar todos aí. Muito obrigado tempo que não veio. Muito obrigado pela gentileza. Um abraço. Tchau. 17, doutor Marcos Aurélio Lopes de Farias, espólio de Marcelo Gentil de Araújo Filho. Marcelão, meu colega de turma no curso de jornalismo. Um provimento para anular a sentença. Pagador expedito, nós temos o 18, agravado também está escrito doutor Deison Santos de Oliveira. Bom dia, Excelência. Pois não, doutora? Eu vou substituir também o doutor Deison dessa vez. Esse número 18. Pois não, diga o nome da Vossa Excelência e a OAB para ficar registrado, por favor. Jade Gava, OABPE 55452. Eu falo pela Unimed. A Unimed, ela é agravada, não é? Isso. Nós estamos mantendo... Nós estamos mantendo a decisão, doutora. Perfeito. Então eu vou retirar novamente a sustentação. O 19, apesar de estar inscrita a doutora Priscila Ferreira Mesquita Lopes, já foram feitas as sustentações orais e a pedido de vista do desembargador Dilermando Mota. O 20, Carlos Henrique Trajan Bechara, é ampliação de quórum, porque é um voto divergente meu. Estamos aguardando os colegas para julgarmos em 5. O 21, José Augusto Barbalho Simonetti, pediu visto do desembargador Dilermando Mota.
O 22, Manuel Maurício Rabelo de Albuquerque Silva. Não mesa, desembargador Expedito Ferreira. Está com minha suspeição, né? O 23, retirado de mesa também, Claro, e Guilherme Garcia de Oliveira é advogado. Estado do Rio Grande do Norte. O 24, também Unimed. Excelência, perdão, bom dia. Pois não. O 23 ele não será jogador hoje, é isso? Vossa Excelência pode se identificar com nome e OAB, por favor. Claro, meu nome é Guilherme Garcia de Oliveira, minha OAB é de São Paulo, número 344997. Eu sou representante da Claro no 23 da pauta. Esse processo, ele está sendo adiado para a próxima sessão, não é, desembargador Expedito? 23. Vai ficar para a próxima terça-feira, doutor. Próxima terça-feira, tá bom. Obrigado, Excelência. 24, doutor Deison, também da Unimed. Novamente, Excelência já ligava. Está se mantendo a decisão, doutora. Ah, perfeito, então. Obrigada. 25, doutor Bruno Henrique do Nascimento. O relator está suspendendo o julgamento para a próxima sessão, doutor Bruno. Perfeito, Excelência. Obrigado. Os processos seguintes da relatoria do desembargador Dilermando, como anunciado, não poderão ser julgados, embora eu possa aqui informar o nome dos advogados inscritos. Doutora Fernanda Fernandes, doutor Marcondes Cardoso, doutora Luísa de Araújo Guimarães, que está com pedido de vista para mim, 29. O 30, também pedido de vistas, aquela questão do ISS. O 31... Excelência, perdão. Pois não, doutor. Só o senhor falou o processo 25, mas o 26 também foi retirado? Também. Ok, obrigado. O 30 e o 31, Júlio Michelet Pereira Queiroz, também está adiado, porque o desembargador Dilermando é o relator. José Jorge de Oliveira também adiado. Marlon Gonçalves Sanches. Flávio André Alves de Brito. Augusto Costa Maranhão Vale, também adiado. Marlon Costa Cavalcante. Ricardo César Ferreira Duarte Junto, adiado. Laplace Rosato Coelho Neto, também adiado. Fernando Souza Vanderlei da Silva, Igor Xavier de Oliveira, José Soares de Miranda Neto, Manuela Julião dos Santos, também da relatoria do desembargador Dilermando. Todos os desembargador Dilermando adiados, embora continuem em pauta. Vou nem dizer o nome que eles já sabem, que é da relatoria dele. O 47 da relatoria do desembargador Cornélio, embora esteja escrito doutor Frederico Araújo Seabra de Moura, se informa que não cabe sustentação oral e fica o processo 47 votado no sistema. Falta um voto do desembargador Expedito. Doutor Cláudio. 47. Licença. Bom dia, doutora. Bom dia, aqui quem fala é Mariana, OAB 11249. Eu me atrasei, infelizmente, e eu queria só ver se o meu processo era de sua relatoria. O 9, ele já foi julgado? Só um minuto, doutora. Eu tô com um bebê doente e não tive com quem deixar hoje e me atrasei. Mariana Bezerra de Araújo, não é? Isso. Vossa Excelência quer fazer a defesa, doutora, tendo em vista aí suas condições de família e tal? Sim. Como foi a decisão? Não, Vossa Excelência vai fazer a defesa ou não? Sim. Então faça. Agora, Certo. só a senhora espera só um minutinho. Espero. O 47 não cabe, desembargador. Tá.
Ok, então, doutora, pode fazer do 9. Certo. Tá com o tempo aí, até 15 minutos. Certo, doutor. Primeiramente, bom dia a todos, né? Obrigada pela concessão, doutor Cláudio. Esse processo, ele se trata de uma ação de oposição, em que a minha cliente entrou em face da oposta, né? Em razão de haver confusão patrimonial de bens. Ela tinha alguns bens junto com o irmão, esse irmão dela faleceu, e a oposta, que é Elineide, ela entrou com uma ação de reconhecimento de união estável, inicialmente contra o irmão, esse irmão veio a falecer, depois ela entrou com a mesma ação pós-morte, entrando contra os filhos dele todos, só que os bens eram todos da minha cliente, que no caso é Sandra, a opoente, e do irmão dela. Eles vinham já de herança, já dos pais deles. E aí há uma confusão enorme sobre bens. Essa união estável, ela pretende que seja julgado tudo como sendo do casal, só que não era. E aí eu entrei com essa oposição dentro do processo da união estável, e a juíza entendeu, na primeira instância, de que não haveria condições para a ação. Mas aí eu tentei demonstrar no recurso que, de fato, existia interesse de agir, né? Porque ela falou que não existiria interesse de agir. E aí a gente comprovou de forma documental que esses bens são todos em conjunto, né? Dessa minha cliente com o irmão, que é o falecido, que é quem estava sendo réu nessa ação de reconhecimento de união estável pós-morte, e ela precisaria necessariamente se defender através dessa oposição. E, inclusive, houve anuência dos filhos, tem provas informando sobre essas questões. Então, a gente falou que houve um erro na decisão do primeiro grau, que considerou que ela não era a parte interessada para essa ação. E aí, fiz as provas, né, juntei aí, e eu gostaria só de que fosse analisada essa questão, de que, de fato, ela poderia ser opoente, e essa oposição deveria ser julgada. Além disso, a oposição, quando ela é ajuizada, segundo o Código de Processo Civil, existe a obrigação de ser julgada em conjunto com a ação onde há a colocação da oposição, que no caso é a ação de união estável pós-morte. E nisso também a juíza de primeiro grau deixou a desejar, porque ela julgou a ação de oposição e deixou a ação principal correr, e ainda essa ação principal ainda está em instrução, ainda está em trâmite, não foi julgada em conjunto. Então, o que eu pedi foi que houvesse a reforma desse julgamento, a reforma dessa sentença, para que a oposição volte a tramitar e seja julgada junto com a ação de união estável, porque são duas ações, ela entrou inclusive com litispendência, né? Os dois processos estão caminhando, isso é na comarca de Parnamirim. Tem um processo de união estável pós-morte e tem um de união estável que os herdeiros entraram se habilitando, então não precisaria ela ter entrado com esse segundo processo, e tem a oposição. Os dois estão caminhando e a oposição foi julgada de forma independente. Então, o que eu gostaria era que fosse reformada essa decisão, que é o que eu peço, né? Vou ser bem breve, não tem muito o que falar, porque ela tem a questão, ela tem o interesse, é legitimada, está com os bens dela em jogo, né? Porque ela ainda não fez o inventário do pai e da mãe, que deixou para o irmão e para ela, e os bens do irmão, que estão misturados com o dela, estão sendo todos elencados nessa ação de união estável pós-morte. Então, esse é o principal da questão, né? Essa confusão patrimonial que gera essa possibilidade dela ser opoente, e a questão da oposição ter sido julgada de forma isolada, independente, sem ser em conjunto com a ação principal, que é a união estável pós-morte. É bem breve, doutor. Muitíssimo obrigado pela concessão. Muda aí para sua família, é um bebezinho, né, que a senhora está falando? Isso. Saúde aí para jovem família. Muito obrigada. Ele adoeceu de ontem para hoje, minha babá precisou doar sangue para o meu ex-chefe, que está doente, eu dei folga, e minha mãe se atrasou, eu me atrasei consequentemente. Muito justo a demanda de Vossa Excelência. Mas foi atendida de qualquer maneira, mas a gente está mantendo, considerando que carece ao opoente de interesse processual para a propositura desta demanda. É como a gente está entendendo também, doutora. Lamentavelmente.
Mas, Vossa Excelência, mas é assim mesmo. Vou ver o que vou fazer, porque está bem complicada a situação dela. Assim, como as outras ações ainda estão em curso, eu vou ver o que eu consigo fazer lá. Bom dia para Vossa Excelência. Obrigada. Bom, 47. Processo com extensão de quórum em seguida, né? 48. O 48 não pode ser julgado porque tem convocação do embargador João Rebouças, né? E aí demais são com extensão de quórum. Então, nós vamos suspender aqui por 10 minutos a sessão para que possamos ter notícia. Declaro reaberta a sessão, com a presença do doutor Eduardo Pinheiro, desembargador João Rebouças, desembargador Cornélio Alves, desembargador Expedito Ferreira e este desembargador. Nós vamos julgar inicialmente o processo do doutor Arthur, já foi, né? Doutor José Arnaldo, que é o 56, desembargador Cornélio, desembargador João Rebouças, 56 da pauta. O doutor Eduardo está também já. É uma indenização de dano material. E o desembargador Cornélio é o relator. Há um voto convergente e outro discordando. Eu estou discordando aqui do relator. Pois não, doutor. É o do PASEP, não é isso? Maria Sônia Gugel, Banco do Brasil. Pois não, Vossa Excelência tem até 15 minutos, embora com sua capacidade de síntese, possamos discutir a controvérsia com a brevidade possível, mas Vossa Excelência tem aí a prerrogativa do tempo necessário. O 56 da pauta. Doutor Arnaldo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Excelência. Bom dia, senhor presidente, demais desembargadores, eminente representante do Ministério Público. Como é de conhecimento de todos, esse processo teve extensão de quórum, em virtude da divergência do voto do desembargador Cláudio Santos, uma vez que o relator, o desembargador Cornélio, negou provimento ao nosso recurso. A matéria trata de um assunto já conhecido no âmbito nacional, a questão do PASEP, onde a nossa cliente apelante recorre a este tribunal por uma questão muito simples. Nós estamos pedindo aqui que o processo retorne à vara de origem para que seja dada a oportunidade da instrução processual. O juízo de piso, de maneira sumária, apenas com a inicial e uma contestação, negou o pedido da inicial, que é quanto ao pleito da reparação de dano moral e material em função da falta da boa conduta administrativa do Banco do Brasil com referência aos valores do PASEP. Na inicial, nós estamos buscando uma readequação do direito da autora no patamar de R$ 67 mil. Contra isso, o Banco do Brasil apontou um valor de apenas R$ 2 mil. É uma discrepância de 70% entre um valor e outro. E, com muito dever de cautela, nosso escritório sempre exige, e agora, recentemente, mais alguns clientes buscaram o nosso escritório, e a gente jamais entraria com a ação sem um cálculo muito pormenorizado para que se tenha validade jurídica, né? E a parte, o Banco do Brasil não apresentou nenhuma planilha de cálculo, não refutou de forma técnica
analítica, todo um parecer técnico que foi juntado na inicial. Mas o processo sumariamente foi sentenciado. O nobre relator entendeu por manter a sentença, e aqui eu peço, com todas as vênias, uma reflexão maior, Excelência, desembargador Cornélio, para uma reflexão, porque a parte não quer vencer por vencer, ela só quer vencer se tiver realmente o direito de vencer. E isso esbarra numa questão técnica, financeira, matemática. Nós estamos falando de juros, de expurgos, de correção monetária, algo que não é comum ao conhecimento técnico dos magistrados, por isso a perícia. Então, com essa extensão de quórum, o que nós queremos é sensibilizar vossas excelências para que o processo retorne à vara de origem, a sentença seja anulada e o processo possa ser periciado os cálculos, uma vez que ambas as partes, desde a inicial e sua contestação, pugnaram pela perícia dos cálculos. Então, algo simples, para que a gente possa, em uma nova oportunidade, entrar de fato no mérito quanto ao dano moral em virtude da má prestação de serviço do Banco do Brasil. É o que requer, Excelência. Embargador relator. Eu estou mantendo o meu voto primeiro, não inicial, isso aí, pela desprovimento do recurso, né, e rejeitando a preliminar de nulidade da sentença. Embargador Expedito está acompanhando, eu estou divergindo. Embargador João Rebouças. Os votos estão no sistema, estão acompanhados, doutor Rebouças e doutor Eduardo. É isso, doutor? Exatamente. Acompanhando o relator. Sim. Portanto, por maioria, mantida a decisão, doutor. Na sequência, o doutor Bruno Macedo Dantas, o 48, da relatoria do embargador Cornélio. O 40 aí? 8. Esse eu passo a presidência para o desembargador Expedito. Também não vou suspeição do Expedito. Então, passo a presidência para Vossa Excelência. Mas vou votar com o doutor Eduardo e o doutor João Rebouças. A turma. Doutor Esbador João Rebouças pediu vista, é Esbador? Tem essa informação? 48, desembargador João Rebouças. Fazer uma videoanálise. Doutor Eduardo quer acompanhar o voto ou vai votar? Eu estou acompanhando aqui o relator, mas posso voltar para participar da sessão se houver necessidade. Certo. Ok. Eduardo Rebouças vai pedir vista? Pedido de vista para o desembargador João Rebouças. Okay. Existe aí no sistema o pedido de vista. Doutor Eduardo vota, mas voltará à Câmara para acompanhar o voto vista. Desembargador João Rebouças, quer ouvir logo a parte? O advogado da parte? Pode ser, doutor? Desembargador. Quem tem habilitado aí para... Minha parte eu não tenho nenhuma... Excelência está na presidência. Eu sei, por favor, quem está habilitado para fazer ostentação oral? Só um? Então, está com a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, ilustre membro do Ministério Público. Bom, até diante do pedido de vista, minha intervenção será bastante rápida. Bom, o caso é uma ação de ressarcimento decorrente de ato doloso de improbidade que envolve 2 contratos no âmbito da Copa do Mundo. Foram contratos que redundaram na parceria público-privada. Eu falo em nome do apelante Fernando Fernandes de Oliveira, que à época dos fatos exerceu 2 cargos de provimento de comissão, secretário de Turismo e secretário da Secopa. O juiz de primeiro grau, reconhecendo aí a prática do ato de improbidade do artigo 10, inciso 8º, que é frustrar o caráter competitivo da licitação e dispensá-lo indevidamente, condenou os réus de forma solidária ao ressarcimento de quantia superior a R$2 milhões. A apelação traz vários temas e demonstra que inexiste ato de improbidade, mas aqui da tribuna eu vou destacar apenas um único fato relacionado ao dano. E faço esse destaque a partir da nova sistemática da lei de improbidade, né, trazida pela lei 14.230. A sentença de primeiro grau ela foi prolatada 7 dias antes
da edição da lei nova. Então, esse órgão colegiado tem a oportunidade, diante aí do efeito devolutivo da apelação, de examinar aqueles fatos à luz desse novo regime. E o que essa defesa propõe é que haja uma análise do dano em relação à conduta de Fernando Fernandes em razão das especificidades do cargo que ocupava. É esse o tema que eu trago à tribuna. Os dois contratos, curiosamente, Fernando não era o ordenador de despesa em nenhum dos dois. O primeiro contrato, que foi uma dispensa de licitação, Fernando Fernandes se limitou a elaborar uma declaração dizendo que o Estado não tinha pessoas, órgão técnico capaz de promover aquele tipo de contratação. E isso me parece óbvio, até diante da prova que foi produzida nos autos. Há um consenso geral de que o governo do Estado, lá no ano 2010, não tinha órgãos técnicos capazes de estabelecer os parâmetros para uma licitação daquela envergadura. E Fernando, ele não era o ordenador de despesa, ele meramente subscreveu uma declaração. Na época, ele era secretário de Turismo e a contratação se deu no âmbito da Secopa. Já o outro contrato, que são dois contratos que foram objeto da ação, o outro contrato é a própria concorrência pública. Fernando, mais uma vez, não era o ordenador de despesa. Ele simplesmente atestou a entrega dos produtos, meramente. Quem celebrou o contrato foi a Secretaria de Turismo, que na época era que detinha orçamento para suportar aquela despesa. Então, nos dois contratos, Fernando não era o ordenador de despesa. Fixada essa premissa, se pergunta se Fernando, a conduta de Fernando de ter de ter subscrito uma declaração e ter depois atestado a entrega dos produtos, se ele contribuiu para o dano. E aí eu faço menção ao novo regime em que o legislador ele estabeleceu que para definição da condenação deve-se perquirir a participação específica de cada um. Tanto que foi inserido um artigo 17C, que estabelece o seguinte: a sentença proferida nos processos a que se refere esta lei deverá observar, e aí elenca vários requisitos. O parágrafo 2º diz: na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. Então, é necessário, diante do regime novo, não só proclamar o dolo de Fernando, mas de que forma ele contribuiu com o dano efetivo. E essa regra, ela superou aquela jurisprudência do STJ no sentido de que se estabelecia um dano presumido. Nesse caso, o dano tem que ser efetivo e tem que se perquirir qual foi a participação de cada um dos réus naquele dano. Então se pergunta como é que Fernando, que não foi o ordenador de despesa, participou diretamente de um suposto sobrepreço daqueles serviços. Então é essa reflexão que eu trago a esse órgão colegiado, que é diante do novo regime trazido pela Lei 14.230, que não foi o regime analisado pela sentença de primeiro grau, se estabelecer se a conduta de Fernando tem um elo direto com os danos atribuídos pelo juiz de primeiro grau. E diante das limitações do cargo que ele ocupava, é óbvio que não. Fernando não foi ordenador de despesa, ele não aprovou nenhum orçamento, ele simplesmente, no primeiro caso, deu uma declaração dizendo que a administração pública não tinha pessoal capaz de promover aquela contratação, e isso não tem nenhuma relação com o dano, e na concorrência pública ele simplesmente atestou a entrega do produto, ele não analisou preço ou quanto custava cada serviço da planilha elaborada pela própria administração pública. Então, excelências, desembargador João Rebouças, em conclusão, o que a defesa pretende é simplesmente que se analise a conduta de Fernando diante das especificidades do cargo em provimento de comissão que ele ocupava à época. E por esse motivo, pede o provimento do apelo
para que seja julgado improcedente a pretensão ministerial. Tem mais algum advogado? Não, né? O meu voto está exposto aí, os demais componentes já tomaram conhecimento, né? Ele está liberado para votação, inclusive o desembargador João Batista, não sei se ele já teve acesso, mas está discriminando. São 2 procedimentos. Um que diz espécie de licitação, que a Copa foi anunciada, se não me engano, em maio de 2009. Não, em março de 2010, né? E em maio de 2009 foi anunciada que aqui seria a sede da Copa. E assim mesmo, em março de 2010, um ano depois, ainda dispensaram essa licitação, né? E eu aponto as falhas em cada fase. Nesse contrato número 5, 2010, na etapa 1, acompanhamento e procedimento de manifestação de interesse realizado pela Secretaria de Estado de Turismo para estudo do projeto do Estado das Dunas. O 2 é a realização de reuniões com pessoas jurídicas autorizadas à realização de estudo para prestar os esclarecimentos relativos ao projeto em conjunto com os membros da Secretaria de Estado de Turismo. A terceira etapa é uma análise e avaliação econômico-financeira e jurídica dos estudos apresentados pelas pessoas jurídicas autorizadas, de forma a auxiliar o governo na seleção de estudos. E o 4 é a assessoria em todas as etapas do procedimento de manifestação de interesse, de forma a orientar a Secretaria de Estado de Turismo e sobre as formalidades necessárias ao andamento do procedimento. Então, eu faço aqui uma análise de todas essas etapas e aponto aqui as impropriedades, as irregularidades, os danos, né, com dolo, que aqui está demonstrado, inclusive do senhor Fernando Fernandes. Eu digo assim, na parte dele, numa das partes. No tocante à etapa 1, referente ao acompanhamento do procedimento de manifestação de interesse do PI pela CETU, para estudo do projeto da Arena das Dunas, tem-se que o PMI e sua complementação, publicados no Diário Oficial do Estado, são datados de novembro e dezembro de 2009, momento anterior à proposta de preço à própria contratação da Valora. Quer dizer, antes mesmo já está contratado, já estava lá, tudo elaborado, tudo feito, né? E eu vou apontando um a um, nessas 4 etapas, quais são essas irregularidades. E a segunda, que foi feita a licitação, um contrato milionário, e foi dirigida para a Valora, porque teria que colocar no edital lá que teria que ter uma firma que participasse dessas PPAs. E tinha, naquela época não tinha PPAs ainda, era coisa que estava iniciando, poucas empresas tinham, mas botaram essa cláusula justamente para direcionar para a Valora. Tem uma outra empresa com muita experiência também não pôde concorrer, porque não cumpria esse requisito. Então, tudo demonstra que foi direcionado, e pagamento de horas extras, que não tinha como trabalhador, meio que trabalha 24 horas, não tinha como cumprir, execução de serviço antes mesmo de assinar do contrato, foi tudo direcionado. E está tudo demonstrado nos autos, que eu não quero nem entrar em detalhes, os colegas vão, se quiserem podem ler. Então, eu estou mantendo a decisão de primeiro grau, exceto com relação à assessora, que ela não tem a culpa nenhuma, ela dava só parecer, aí ela estou excluindo estou dando provimento em parte do recurso somente em relação a ela, mas mantendo a sentença nos demais termos. Então, eu devolvo agora a palavra ao presidente, fica com o convite para o desembargador João Rebouças. Portanto... eu queria só ler aqui a parte final, porque eu não sei se vai atender a parte do doutor aí. Em consonância com os novos ditames estabelecidos pela Lei 14.230, 2021, não é isso, doutor? Afasta a responsabilidade solidária pelo ressarcimento ao dano erário, de modo que a condenação deve ser suportada pelos condenados em percentuais iguais para cada um, até o limite do valor total do dano do erário quantificado nos autos. Essa questão da condenação solidária foi afastada também, né? Cidadão Cláudio Santos, devolvo a presidência a Vossa Excelência. Pois não, Excelência. Na sequência, nós vamos chamar
o processo número 20, para o qual estão convocados os desembargadores João Rebouças e doutor Eduardo Pinheiro, doutor Carlos Henrique Trajan Bechara. Excelência, bom dia. Eu estou aqui no lugar do Dr. Carlos Henrique Bechara só para acompanhar o julgamento. Nós realizamos a sustentação oral na primeira sessão, quando ele foi incluído em pauta. Pois não, doutora. Vossa Excelência, então, dispensa a sustentação oral na ampliação. É isso? A gente ainda teria direito mesmo assim? Pela lei, sim. Porque os outros dois não escutaram, né? Ah, perfeito. Bom. Então, eu vou realizar aqui. A senhora poderia se identificar, OAB e nome completo? Sim, Manuela de Azevedo Maza, OAB RJ 239599. Pois não, doutora. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Perfeito. Só um momento, por gentileza. Está contando o tempo. É o 20. É o 20. Bom, Excelências, posso dar início? Por favor, está contando o tempo, conforme eu já anunciei. Perfeito, muito obrigada. Em breve síntese, a discussão nesses autos gira em torno da constitucionalidade e da legalidade da taxa de licença para localização e funcionamento do estabelecimento que é exigida da apelante pelo apelado. E para a cobrança dessa taxa foi ajuizada uma execução fiscal e, por essa razão, a apelante opôs os embargos à execução fiscal em referência e eles foram julgados improcedentes, razão pela qual a apelante interpôs a presente apelação. Após isso, o recurso foi sobrestado até que fosse julgado o incidente da arguição de inconstitucionalidade, que trata da matéria semelhante a esse caso. O incidente foi suscitado justamente para questionar a constitucionalidade do artigo 1º, item 23 da Lei Complementar número 16, de 2017, do município de Jandaíra, especificamente no que diz respeito à observância ao artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal. O ilustríssimo desembargador relator Ibanes Monteiro proferiu um brilhante voto afirmando configurar a taxa um verdadeiro confisco em razão da sua desproporcionalidade, concluindo pela procedência do incidente da arguição. De maneira alguma, invalida toda a argumentação trazida a esses autos pela apelante, alguns dos votantes terem se posicionado de forma contrária ao incidente de arguição de inconstitucionalidade. Razão pela qual a apelante inicialmente destaca ter sido a decisão baseada em suposta ausência de provas que pudessem ser capazes de comprovar a desproporcionalidade da taxa. E por essa razão, o mérito sequer pode ser devidamente examinado naquela oportunidade. Entretanto, no presente caso, o apelante apresentou uma documentação oficial que pudesse estar ao seu alcance e que seria capaz de comprovar o caráter inconstitucional e ilegal dessa taxa, na medida em que o orçamento anual do órgão responsável pela fiscalização é drasticamente inferior ao valor arrecadado em um único ano pelo apelado com a cobrança da taxa da apelante e das empresas do seu grupo. Porque a arguição foi julgada improcedente em razão da ausência de provas naqueles autos, fica ainda mais evidente a necessidade de que, nesse caso, seja analisado de forma isolada e que seja feita a devida consideração das provas que foram aqui apresentadas. E ainda que assim não se entenda, além da violação ao artigo 150, inciso 4 da Constituição, a apelante ainda apontou ofensa a outros artigos, sendo eles o artigo 145, inciso 2, o artigo 150, inciso 1 da Constituição, além dos artigos 77, 108, parágrafo 1º e 110 do CTN. Ou seja, a sua argumentação ultrapassa o escopo daquilo que foi julgado no incidente de arguição de inconstitucionalidade, não se limitando ao argumento constitucional. E, nesse sentido, em primeiro lugar, a apelante acostou a apelação ao orçamento de 2017 do apelado, que permite verificar quais são os órgãos que faziam parte da prefeitura na época do fato gerador, que está em análise nesses autos, e, assim, é possível concluir que nenhum possuía o aparato necessário à fiscalização. Nessa linha, o STF determinou em sede de repercussão geral, no julgamento do recurso extraordinário 588-322, que a ausência de órgão e estrutura competente para fiscalização implica a inocorrência do fato gerador, em homenagem ao artigo 145, inciso 2 da Constituição. E ainda, em segundo lugar, a apelante demonstrou que a taxa é um tributo vinculado
e por essa razão a sua base de cálculo deve ser congruente com o seu fato gerador na forma dos artigos 145, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição e 77 do Código Tributário. O fato gerador provém da fiscalização das condições de localização dos estabelecimentos, como é disposto no artigo 105 da Lei Complementar número 12 de 2010 do município de Jandaíra. Só que nesse caso, a taxa ela vem sendo cobrada por torre de aerogerador ou transmissão de energia elétrica. Assim, a base de cálculo, de forma equivocada, ao nosso ver, é o número de equipamentos, ou seja, torres, existentes no estabelecimento da apelante, ainda que o poder de polícia seja exercido sobre o estabelecimento unicamente considerado. Além disso, em terceiro lugar, cumpre destacar aqui que o apelado exige a taxa prevista pelo item 23 da tabela 2 da Lei Complementar número 12 de 2010, com as alterações que foram feitas pela Lei Complementar número 12 de 2017, que se atrela a torres de transmissão de telecomunicações, energia elétrica e congêneres. Só que, na verdade, os aerogeradores eles não podem ser confundidos com a torre de transmissão de telecomunicações, energia elétrica, etc., porque eles são geradores de energia elétrica, e as torres de telecomunicações são aquelas torres enormes, gigantescas, que nem se comparam a uma torre de geração de energia elétrica. Fato é que o apelado se valeu de uma analogia para exigir a taxa sobre os aerogeradores, o que é expressamente vedado em matéria tributária, conforme prevê a Constituição em seu artigo 150, inciso 1, e o CTN no artigo 108, parágrafo 1º. Dessa forma, caso essa cobrança seja considerada válida, o valor aplicável deve ser o previsto pelo item 24 da referida tabela, atrelado a atividades não constantes dos itens anteriores, no valor de R$ 150. Além disso, em quarto e último lugar, em relação ao artigo 150, inciso 4 da Constituição, que é objeto do incidente de arguição de inconstitucionalidade, tem-se que o debate em torno da sua violação pela Lei Complementar número 16 de 2017 segue em aberto. Isso porque a jurisprudência afirmando o oposto do decidido no incidente. Por exemplo, o apelante acostou na sua última manifestação aqui nesse processo, atrelado ao incidente de arguição de inconstitucionalidade número 0804-556-82-2020-820-00000, em que este tribunal entendeu ter a taxa, sim, caráter confiscatório, considerando que há divergência interna aqui nesse presente tribunal a respeito do assunto, faz necessário que seu exame não seja limitado pelo incidente de arguição de inconstitucionalidade ora mencionado. Também, nesse sentido, o STF possui um entendimento pacífico de que deve haver uma razoável equivalência entre o valor da taxa e o respectivo custo da fiscalização que enseja a sua cobrança, assim evitando a caracterização de confisco, o que é expressamente vedado novamente pelo artigo 150, inciso 4 da Constituição, conforme restou decidido no julgamento da ADI número 2551. Por todo o destacado aqui e o que já foi destacado também na nossa sustentação anteriormente, a apelante requer que o julgamento do processo em referência seja realizado de forma independente da decisão que foi proferida nos autos do incidente de arguição de inconstitucionalidade que ensejaram a suspensão do presente caso. Além disso, a apelante requer ainda que a cobrança seja integralmente cancelada, se não por violação ao artigo 150 da Constituição, por violação aos artigos 145.2 e 150.1 da Constituição e artigos 177 e 108 e 110 do CTN. De forma subsidiária, a apelante requer, caso essa taxa seja considerada válida, a sua redução para o valor previsto no item 24 da tabela 2 da Lei número 12 de 2010, que foi modificada pela Lei número 16 de 2017, bem como que seja limitada a sua aplicação por estabelecimento da apelante no município de Jandaíra. Agradeço pela atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. O desembargador Cornélio, meu voto divergente depois do relator, Vossa Excelência. Está mantendo. O meu voto divergente primeiramente porque me parece que essa lei ela é inconstitucional em face da natureza jurídica da taxa. A taxa ela tem
uma natureza jurídica como se fosse uma indenização da pessoa que usa o serviço público. Então, por exemplo, se, até para aproveitar para a gente dos estudantes aqui, de uma maneira mais didática, dentro das minhas limitações, se vai ter uma certidão numa secretaria, por exemplo, de dívida ativa, de débito com a prefeitura não pode cobrar um valor que seja superior ao que a prefeitura presumivelmente gastaria para fornecer aquele serviço, que é a entrega da certidão negativa. Então, a certidão negativa, por exemplo, de débito municipal, não pode custar R$100, tem que custar R$10 ou R$5, porque é só emitir um papel, olhar lá, o serviço, presumivelmente, à base de cálculo, é o custo que a prefeitura teria com isso. Então, inicialmente, foge ao arquétipo do que está previsto na Constituição para a taxa como um tributo vinculado, portanto, a uma, de certa forma, indenização pelo consumidor da taxa. Segundamente, não há um órgão específico para fiscalização na prefeitura desses aerogeradores na zona rural. Seria um alvará de localização. A ANAEL é que tem essa competência de fiscalizar e autorizar a instalação dessas antenas de usina eólica, em segundo lugar. E a prefeitura reporta isso à Secretaria de Saúde para verificar o quê? Seria outra questão, que aí seria, por exemplo, com as construtoras que constroem as antenas, numa questão de manter saudável o ambiente de trabalho, aí sim, seria outra questão completamente diferente. Mas a prefeitura não tem o como nem estrutura para fiscalizar essas antenas, até porque a fiscalização, como já disse, é da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANAEL. Segundamente, o valor de R$4.000 por torre anual implica um faturamento superior a todo o gasto da Secretaria de Finanças, que está cobrando, por exemplo, com um parâmetro trazido. E também, por último, é preciso que se diga que esse poder de tributar, como está na Constituição, ele tem limites. Então, não vamos nós hoje, outros hoje, reclamar do custo da energia elétrica, porque o custo da energia elétrica também está integrado pelo custo da tributação, que é altíssimo. Então, que limite pode ter uma prefeitura para impor uma taxa dessa à instalação de uma antena eólica? Então, além dessas argumentações, seria ali, só nessa empresa, seria R$52.000 por ano no ano de 2018. Deve ter até aumentado, né? E de formas que me parece que, por todos esses aspectos, a inaplicabilidade da taxa sobre cada torre, enfim, todos esses aspectos ressaltados aqui de maneira informal, merecem, sim, que se limite o poder de tributar da prefeitura de Jandaíra, nesse caso, como tenho votado em outros casos também. Há um pedido aqui no processo, inicialmente, que se aplica a taxa de R$150, que é para outra questão. Mas como se trata de execução, isso não pode ser conhecido como meio de defesa, a opção de se impor, porque teria que haver um outro lançamento tributário desse novo valor, e para o ano de 2018 ainda realmente não prescreveu. Mas eu estou tanto máxima vênia ao relator, eu estou divergindo para dar provimento à apelação. Eu estou acompanhando o relator, desembargador, porque justamente no voto dele ele fala o seguinte, que esta Corte de Justiça, nos autos de incidente de agudição de constitucionalidade, cita o número, estará ao nota da apelação civil tal, declarou a compatibilidade da Lei Complementar 16 de 2017, que é justamente a que trata dessa taxa. Como o tribunal já apreciou e disse que está compatível com a Constituição, então eu estou seguindo o relator por causa disso. R$11 por dia, uma torre.
Doutor João Rebouças. Senhor presidente, já botei no sistema, estou pedindo vênia aos que pensam diferente, estou acompanhando a divergência. Doutor... Na desproporcionalidade Exato. da cobrança. Doutor Eduardo. Acompanho o relator, justificado pelo julgamento que afastou a inconstitucionalidade da lei que foi homologada 17 pelo Pleno. Portanto, por maioria, mantida a decisão. Na sequência, o 56 já foi, não há mais processo de ampliação de quórum. Agradecer ao doutor embargador João Rebouças, doutor Eduardo Pinheiro. Encerrado. Doutor Eduardo, por favor, com a palavra. Eu agradeço. Esse aqui é o 12. Eu agradeço a moção de congratulações pelo meu aniversário e gostaria que, quando chegasse a ordem administrativa, registrasse meu agradecimento. Pois não. Tranquilo? Vamos registrar, fica registrado. Retoma a ordem administrativa e registra o pedido de Vossa Excelência. Muito obrigado. Estou de acordo. Há algum presente que quer se pronunciar? Algum advogado presente? Alguma parte que esteja na sala virtual? Doutora Jeane, algum pronunciamento? Deu certo. Deu certo. Eu não. Aqui são aulas, né? A gente sempre está aprendendo. E esses processos são verdadeiras aulas de conhecimento pela diversidade de processos. Pois não. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão. Na próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos por aqui. Obrigado a todos, um bom dia e saúde.